Quero dar um tema para a mensagem dessa noite, que é Enquanto Esperamos. Enquanto Esperamos. 1 Pedro 4, do 7 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministrar, ministre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Todo cristão sabe que Jesus vai voltar para levar um povo escolhido para o céu. Sim ou não? Todo cristão tem convicção de que o destino final de todo cristão que serve a Cristo é o céu. Isso nós sabemos. E nenhum de nós, cristãos, tem dúvida de que Jesus vai voltar um dia para levar a sua igreja. Nós carregamos essa certeza dentro de nós. Nós carregamos essa convicção dentro de nós. Dizem por aí que a única certeza que todo mundo tem é que vai morrer, né? As pessoas dizem por aí, mas nós cristãos temos mais uma certeza, de que Jesus vai voltar. Disso nós temos certeza. Todos vão morrer, mas nós temos uma certeza, que todos nós vamos ressuscitar juntamente com Cristo. Nós estaremos na eternidade. Nós temos e carregamos essa certeza e esse ardente desejo da volta de Jesus. Nós sabemos que Jesus vai voltar e nós ansiamos por este glorioso dia. Nós carregamos dentro de nós essa expectativa. Será quando Jesus vai voltar? Você não pensa sobre isso? Eu penso. E nós ansiamos esse dia mais do que a noiva pelo dia do casamento. Porque no dia do casamento a noiva se apressa, se prepara. Na semana do casamento até sonha, né? Que derramou ketchup no vestido. Fica ansiosa com o dia do casamento. Mas, irmãos, nós desejamos a volta de Jesus mais do que a noiva pelo dia do casamento. Nós ansiamos que Jesus volte e volte logo. Mas a minha pergunta é, o que nós fazemos enquanto nós esperamos a volta de Jesus? Qual é o nosso comportamento neste mundo até que Cristo volte? Quais são as nossas atitudes? Quais são as nossas decisões? Como nós vivemos? Como nós nos comportamos neste mundo? Porque nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Há aqueles que, infelizmente, já desistiram. Aqueles que desistiram no meio do caminho por achar que Jesus não vai voltar. Até acreditavam, mas já desistiram deste pensamento, acham que Jesus não vai voltar. E por ter este pensamento, já desistiram, já abandonaram a fé, abandonaram tudo. E alguns até dizem que essa pregação da volta de Jesus é coisa antiga, é coisa de 2000 anos atrás, Jesus não vai voltar, os avós já falavam que Jesus ia voltar, e outros falavam, e até agora Jesus não voltou. Isso deve ser coisa para quem não tem o que fazer. Alguns podem dizer isso. Porém, há também alguns que sabem que Jesus vai voltar, porém, o que acontece? Acham que Jesus vai demorar demais. Não, Jesus não vai voltar, gente. Alguns acham que Jesus vai voltar, mas não vai voltar agora. Vai voltar quando eu estiver mais velho, daqui a uns 5 anos, 10 anos, 30 anos, talvez Jesus volte daqui a 50 anos. Jesus vai voltar, mas não agora. Tem esses que pensam assim e por ter este pensamento levam uma vida sem compromisso com Deus. Levam uma vida sem buscar santidade, sem se relacionar com Deus. Vai na balada, bebe uns gole, briga com a mulher, faz um monte de coisa e se corrompe, dá golpe nos outros e
e dá calote. E está na igreja. E às vezes está vindo na igreja, porque vai que Jesus volta no domingo às 7:30 da noite. Mas essas pessoas vivem como Jesus fosse voltar daqui a alguns anos, algumas décadas, mas vivem uma vida desregrada e desgraçada, sem graça. Falei de 2 tipos de pessoas, mas há um terceiro tipo de pessoa. Aqueles que aguardam fielmente, ansiosamente a volta de Jesus. Há esse terceiro tipo de pessoa, que são aqueles que estão buscando a Deus, fazendo a sua vontade, que não se conforma com a vida que vive, assim, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso viver uma vida de arrependimento genuíno, eu preciso viver uma vida que agrada a Deus, uma vida segundo os padrões de Deus, segundo os princípios de Deus, não segundo o curso deste mundo. E essas pessoas estão vivendo um relacionamento sincero com Deus, e um relacionamento com as pessoas. E eu creio que nós somos esse terceiro tipo de pessoa. Amém? Aqueles que vivem fielmente, sinceramente, aguardando a vinda de Jesus, como se fosse uma volta iminente, como se Jesus fosse voltar daqui a poucos minutos. Eu não sei que dia que Jesus vai voltar, então eu tenho que estar preparado todo momento. Quem deseja ardentemente os céus, a volta de Jesus, a eternidade, vive uma vida que agrada a Deus. Amém? Vive uma vida que agrada a Deus. E é sobre isso que o apóstolo Pedro está falando nessa carta. O apóstolo Pedro está falando exatamente sobre isso. Este Pedro que escreve essa carta, não é mais aquele Pedro impulsivo, que resolvia os seus conflitos, as suas demandas com a força do seu braço. Este Pedro que escreveu essa carta não é aquele que voltou a pescar depois que teve um sentimento de frustração. O Pedro que escreve esta carta, depois de mais de 30 anos, ele vai escrever esta carta por volta do ano 65, 67 da era cristã. Então, já tinha passado mais de 30 anos, Jesus tinha morrido, ressuscitado, ido para o céu. E Pedro escreve essa carta, mas agora é um Pedro que havia aprendido lições preciosas na escola da fé. Um Pedro que havia aprendido lições preciosas na escola do sofrimento. Um Pedro que havia aprendido lições preciosas, tendo experiências profundas com Deus. Este é o Pedro que escreve essas palavras. E as palavras que ele escreve, diga-se de passagem, os estudiosos dizem que são palavras tão preciosas que alguns chegaram a duvidar que fosse o Pedro pescador que tinha escrito 1ª e 2ª carta. Um grego tão bom que ele escreveu que alguns até duvidavam se era realmente Pedro que tinha escrito uma carta como essa. Mas Pedro escreve essas palavras, e são palavras de ânimo, de encorajamento, de exortação e de instrução para os cristãos. Daquele tempo, mas também para mim e para você nos dias de hoje. A igreja, aqui quando Pedro escreve essa carta, a igreja tinha aproximadamente 35 anos de fundação. A igreja, que não era novidade, estava sendo perseguida. Você sabe que a igreja de Cristo nunca deixou de ser perseguida, desde a sua fundação? Há 2000 anos que existe igreja, que existem cristãos, a igreja de Cristo nunca deixou de ser perseguida. Talvez nós não sintamos a perseguição, mas os nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem perseguição por causa de Cristo. Tem pessoas que têm que adorar a Deus escondido em cavernas, em cemitérios, em lugares longes, porque a igreja de Cristo nunca deixou de ser perseguida. E Pedro, quando ele escreve essa carta, ele vai escrever para uma igreja que está em pleno momento de perseguição. Nero, o imperador louco de Roma, aquele que incendiou Roma, que fez
tochas humanas na cidade de Roma, com judeus e cristãos, nesse tempo ele estava perseguindo a igreja, estava ameaçando a igreja e matando cristãos. Então, os irmãos que estavam sendo ameaçados começam a se espalhar e fugir para lugares mais longe. Mas a igreja de Cristo estava lá. Onde eles estavam indo, eles levavam o evangelho de Cristo. E Pedro vai escrever, no primeiro capítulo, no início, Pedro fala assim, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, aqueles que estavam fugindo da perseguição, tendo que deixar sua casa, tendo que deixar família, o conforto do seu lar, deixar a sua comodidade, a sua história, por conta de uma perseguição. E quando Pedro escreve essa palavra, essa carta, Pedro está encorajando os irmãos a não desistirem da fé, a não desistirem de Jesus. Porque, segundo Pedro, nós não fomos comprados com sangue de touro, de bodes, de carneiro, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E Pedro relembra os irmãos dizendo, vocês têm um preço que foi pago por vocês. Vocês são preciosos, vocês são geração eleita, vocês são o povo adquirido por Deus, propriedade peculiar de Deus, sacerdócio real, nação santa. Vocês são um povo que Jesus comprou com seu precioso sangue, então não desistam. Porque a luta que vocês estão passando, essa luta é passageira, essa luta comparada com a eternidade não é nada. E Pedro diz para aqueles irmãos e lembra a eles que eles são peregrinos e forasteiros. Ou seja, estão de passagem. Peregrino que não tem uma moradia, mas ele tem um destino. E assim como forasteiros e peregrinos, nós temos um destino que é o céu. E Pedro lembra para aqueles cristãos dizendo, olha, nós não estamos aqui nessa terra como uma morada permanente, mas a nossa morada é os céus. E eles vocês estão passando perseguições e vão vir mais perseguições sobre vocês e os nossos irmãos que estão no mundo. Mas nós precisamos ter os nossos olhos para o céu. A nossa vitória está lá no céu. E Pedro traz esta visão de que nós estamos aqui na terra provisoriamente. Estamos de passagem. E ele também relembra os irmãos que o fim está próximo. O fim de todas as coisas. O fim do sofrimento está próximo. O fim da lágrima está próximo. O fim da perseguição está próximo. O fim deste mundo está próximo. Daqui a pouco nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. E alguém tentando explicar a eternidade diz que é como se nós pegássemos toda a areia que existe no mar e multiplicássemos por todas as estrelas que existem nos céus. Ou seja, é impossível de medir a eternidade. Ou seja, nosso tempo que nós passamos aqui, 80, 90, 100 anos, eu quero chegar a 113 anos. Mas não é nada comparado à eternidade, gente. Sonhe também viver um pouquinho mais. Porque nosso tempo aqui é muito curto, quanto mais vivermos aqui saudável, nós poderemos ganhar mais pessoas para Cristo e resgatar das garras do diabo. E mostrar que existe um lugar muito melhor do que este lugar que nós vivemos. Pedro, ele diz para aqueles irmãos que assim como Cristo na cruz foi vitorioso sobre o sofrimento, sendo ressuscitado ao terceiro dia, o povo de Deus também é vencedor. Pelo sangue de Jesus. O povo de Deus também é vitorioso pelo sangue de Jesus. É interessante que Pedro, quando Jesus vai ser preso, ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Ou seja, tentando resolver com a sua força. Um pouco antes, quando Jesus fala assim, eu vou ser, o Filho do Homem vai ser entregue e vai ser açoitado. Pedro, mas eu estou pronto para morrer contigo. Agora Pedro já está dizendo, olha, meus irmãos, assim como Cristo padeceu, convém que nós também padeçamos. Mas assim como Ele ressuscitou, Ele venceu, nós também somos vitoriosos. Mudou toda a forma de abordar o sofrimento, abordar a perseguição, abordar as aflições. Pedro mudou. E Pedro está trazendo aqui também uma exortação àqueles irmãos a terem em mente que
mesmo que a vida aqui neste mundo seja transitória, passageira, temporária, o cristão precisa viver segundo a vontade de Deus. Não é porque daqui a pouco nós estaremos nos céus que nós vamos viver assim, eu não vou fazer nada. Igual uma vez meu pai estava fazendo um degrau lá na nossa casa, quando eu era criança ainda, uma escadinha para a gente acessar a cozinha de casa, e chegou um e falou assim, para que fazer escada? Jesus já está voltando, tem que fazer escada para o céu. Ou seja, então não vou mais trabalhar, não vou fazer mais nada, que Jesus já está voltando. Não, Pedro está exortando os irmãos a mesmo que esteja diante de um sofrimento ou de uma volta iminente de Jesus, viver segundo os padrões de Cristo. Viver uma vida que agrada a Deus, viver uma vida segundo a vontade de Deus. Nesse trecho que nós lemos, Pedro está destacando que o fim de todas as coisas está próximo. E por isso nós devemos estar atentos e vigiando em oração. Vigilante em oração. Pedro está dizendo assim, Jesus já está voltando. Então nós precisamos estar atentos o tempo todo. Sabe por quê, meus irmãos? Quem também sabe que Jesus vai voltar? O inimigo das nossas almas. E se ele puder nos distrair com questões deste mundo para não pensarmos na eternidade, ele vai fazer. E a gente vai falar assim, não, acho que Jesus vai demorar um pouco mais para voltar, vai dar tempo de casar, de ter filho, de ter netos, de ver os netos crescerem, entrar na faculdade, vai dar tempo Jesus vai demorar ainda. Depois eu oro mais, depois eu leio mais a Bíblia, depois eu me santifico mais, depois eu sirvo a Deus, depois eu vou pensar em ministério, depois eu vou pensar em exercitar dons. E Pedro está falando assim, gente, vocês têm que viver como se Jesus fosse voltar agora. Mas não é desculpa para não fazer nada, é ao contrário, aí que tem que fazer, existe pressa. Existe pressa, é no tempo que se chama hoje, nós precisamos levar o Evangelho, falar de Jesus, pregar, ganhar outras pessoas, porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar aqui nessa terra. Pedro também está falando que nós não devemos deixar de nos importar com o próximo. Quando ele está falando a partir ali do verso 8, dizendo assim, mas tende sobretudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro está dizendo que nós não devemos expor o pecado dos outros, mas amar o outro a ponto de não enxergar os defeitos dele e não expor os defeitos. É fácil viver em comunidade? Lá em casa a comunidade é de 4 pessoas. Já é difícil, gente. Está afiando ferramenta todo dia, tem hora que engole seco, fica quieto, disfarça, toma água. Não é assim? Ou é só na minha casa? Agora, viver em comunidade onde cada um tem um contexto, cada um tem uma criação, cada um tem uma história, cada um tem uma personalidade, cada um carrega traumas, e a gente se junta aqui, e de repente um se dói com uma palavra, com um olhar, e fala, meu Deus do céu. Daí, alguns são tentados a chegar e falar para o outro, está vendo, irmão, já ficou de cara virada. Também é cheio de mimimi, também é cheio de não me toque. Pedro está falando assim, sobretudo tende a ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Nem todos estão maduros. Ninguém pode dizer assim, eu cheguei a um nível de maturidade emocional e espiritual. Gente, nós estamos num caminho, num processo. Estamos aprendendo e tem dia que nós não estamos bem. Pedro está dizendo, não julgue, mas olhe para o outro e pense assim, porque eu amo ele, eu não vou publicar nas redes sociais uma palavra para prejudicar o meu irmão. Porque eu amo ele, não vou colocar frases para alfinetar ninguém. Pedro está dizendo, tende ardente amor, se importe. Olhe para o outro com um olhar de misericórdia. Fala assim, mas ali tem uma alma. Ali tem alguém que Jesus morreu por ele também. E na comunidade nós estamos aqui, nós temos essa convicção de que Jesus morreu por nós. E Pedro está dizendo a respeito disso para os irmãos, porque dá a impressão que
Gente, você imagina, todo mundo sofrendo, juntando malas, tendo que sair correndo, às vezes deixando a casa à noite, junta o que tem, cabrito, papagaio, cachorro, leva tudo. E algumas coisas ficou para trás. Você pensa que o estado emocional deles estava tranquilo? Aí quando se encontrava, de repente um estava ali, mas deixei a minha casa, mas também a casa que você deixou era uma casinha de 2 peças. Quero ver a minha casa, com porcelanato, com móveis planejados, com sofá. Eu tive que deixar tudo, eu sim perdi tudo. E daí um começa ali, né, a prejudicar o outro. Estou só aqui imaginando. E Pedro dizendo assim, vocês têm que amar uns aos outros. Tem que se importar com a dor do próximo. Está todo mundo sofrendo. Está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo no mesmo caminho, está todo mundo na mesma condição. Aí Pedro vai dizer a respeito disso, que nós devemos nos importar com o próximo. E também ele diz que nós devemos glorificar a Deus por meio de Jesus Cristo, servindo as pessoas, servindo uns aos outros com os dons que o Senhor entregou à sua igreja. Os dons que o Senhor nos entregou, colocarmos em prática para abençoarmos os irmãos, porque quando nós exercemos um dom, o dom não é para nós, o dom é para a igreja, o dom é para abençoar o outro. Nós não somos detentores dos dons. O dom, Deus deu à igreja através do Espírito Santo e nós exercemos para que o dom seja exercido na comunidade, a comunidade seja abençoada pelos dons. Você me abençoa. Quando tem alguém ali na recepção com aquele sorrisão largo, recebendo os irmãos, me abençoa. Quando eu vou no banheiro e vejo que tem papel higiênico, está tudo limpinho, o espelho está limpinho para a gente poder se olhar. Gente, tem alguém me abençoando, alguém deixou ali daquele jeito. Quando eu chego na igreja e sento, as cadeiras estão todas no mesmo lugar, os envelopes estão ali colocados organizadamente. Quando as imagens são publicadas nas redes sociais, projetadas aqui, alguém fez isso, deixou o dom ser exercido, gente. Estamos abençoando. Estou falando de parcelas tão pequenas de dons, e existem tantas outras coisas que são exercidos que nós nem vemos. Quantos livramentos nós temos, porque alguém dobrou o joelho lá na semana de oração e lembrou de nós. E Deus está nos guardando, está nos protegendo. Os dons estão sendo exercidos para abençoar a comunidade. Isto é um privilégio nosso, mas honra e glorifica ao Senhor. Como você espera a volta de Cristo? Como você aguarda a volta de Cristo? Fazendo alguma coisa, não fazendo nada, deixando de fazer ou deixando para depois? Como você está aguardando a volta de Cristo? Eu queria deixar 3 aplicações para nós, 3 ensinamentos para nós aqui nessa noite. Primeiro, siga em frente. Siga em frente. Quem não gostaria de ter uma rodovia pavimentada, que ligasse Curitiba ao litoral, sem curvas, sem radares, sem lombadas, sem depressões na pista, que você saísse no mesmo nível, olha, só em quinta marcha, chegou lá na praia. Quem é que não gostaria de ir daqui lá para Foz do Iguaçu, sem precisar ficar descendo, subindo, trocando de marcha, parando em pedágio, cuidando com radares, cuidando com curvas, com buraco na pista? Quem não gostaria de ir direto, chegar lá? Em poucas horas estaríamos lá. As curvas estão no caminho por conta de alguma função. Lombadas existem tem uma função. Radares têm uma função. A serra tem uma função. Imagina o que seríamos de nós aqui em Curitiba se não tivesse a serra. Como seria o Brasil sem serra? Sem relevos? A vida cristã é da mesma forma. Tem curvas, tem buracos, tem lombadas, tem depressões na pista, e tudo tem uma função. Tudo tem uma função.
Nós poderíamos chamar dessas curvas e buracos de aflições, sofrimentos, dificuldades, demandas, conflitos. Isso tudo existe na nossa vida e não é sem motivo. Algumas vezes Deus permite que haja um buraco para nós diminuirmos a nossa velocidade, porque o nosso corpo não aguentaria. Às vezes existe uma curva para a gente pisar no freio um pouquinho, porque senão nós não aguentaríamos. Às vezes existem algum tipo de perseguição para lembrarmos de Cristo. Eu vi uma frase essa semana, que estava de férias, numa igreja que nós fomos visitar, o pastor dizendo assim: os avivamentos precisam acabar, para lembrar que o céu não é aqui. As lutas, elas precisam fazer parte da nossa vida para lembrarmos que existe um Deus que cuida de nós e que nos socorre, e que nós somos limitados. Deus colocou limites em nós. Deus colocou um limite na nossa vida, um limite no nosso corpo, um limite na nossa mente, um limite na nossa alma. Nós não conseguimos carregar demandas mais do que nós podemos suportar. O Senhor colocou limites em nós, porque se nós não fôssemos limitados, dificilmente lembraríamos de Deus. É bem provável que nós pensaríamos que fôssemos deuses também. Então, as aflições, os sofrimentos são para lembrarmos que existe um Deus e nós precisamos olhar para Ele. Amém? Tem hora que nós precisamos, irmãos, seguir em frente, secar as lágrimas, engolir o choro, erguer a cabeça, abrir aquele sorrisão, encher o peito e falar assim: agora eu vou, agora chega de choro, chega de lamento, eu vou erguer a minha cabeça e eu vou seguir em frente, porque o Senhor está comigo. As afrontas continuam, as dificuldades continuam, mas eu não posso deixar que as dificuldades me paralisem, neutralizem a minha fé. Eu preciso, você precisa, nós precisamos continuar acreditando que quem prometeu que nós vamos vencer é aquele que venceu a morte. Quem prometeu que nós vamos chegar num destino com segurança, mesmo com dificuldades durante o trajeto, mas nós vamos chegar no destino, é aquele que triunfou sobre o inferno e triunfou sobre a morte. Aquele que tem o poder do inferno e da morte. Ele tem a chave, e ninguém há mais poderoso do que aquele que venceu todas as coisas, que se chama Jesus Cristo. Ele venceu por nós, e Ele nos levará em segurança para a eternidade. Amém? Então siga em frente. Não pare, siga em frente. Segundo, honre e agrade a Deus. Honre e agrade a Deus. O Paulino pregou na semana passada a importância de honrarmos a Deus. Honre e agrade a Deus. As aflições da vida, elas não justificam os pecadinhos. Não dá permissão para pecar. As aflições não nos dão permissões para pecarmos. Ah, Deus, o Senhor está vendo que eu estou passando luta, então o que custa um pecadinho? O que custa isso daqui, Senhor? Eu também mereço. As aflições, elas não justificam os pecados. As oportunidades tentadoras, elas surgem o tempo todo. Oportunidades tentadoras surgem, mas não justifica cedermos a elas. Não justifica. Não justifica. Sabe o marido xarope, que é difícil de lidar? Não justifica você se afastar de Deus, deixar de falar com Deus, deixar de ler a Bíblia, porque o marido é chato. Não justifica. Não justifica deixar de fazer a vontade de Deus, porque alguém dentro de casa está te irritando, está tirando a tua paz. É ao contrário, eu preciso me aproximar de Deus mais ainda. Mais ainda, se alguma coisa não está bem, não justifica se afastar de Deus, justifica se aproximar de Deus.
O sofrimento é um método pedagógico de nos aproximarmos mais de Deus, de aprendermos algo profundo e marcante na nossa vida que talvez não aprenderíamos em outros momentos. Não justifica. Quem pensa na eternidade precisa agradar, precisa honrar a Deus e amar as pessoas. Honre a Deus e agrade a Deus. Amém? Terceiro, coloque em prática os dons. Coloque em prática os dons. Se você é salvo por Jesus, se você já entregou sua vida para Jesus, se você tem uma aliança com Jesus, você tem pelo menos um dom. Não existe ninguém no corpo de Cristo que não tenha pelo menos um dom. E o dom precisa ser exercido. O texto ele chama aqui de despenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra dispenseiro aqui neste contexto diz respeito, significa é aquele que tem a chave da dispensa. Você entendeu? Despenseiro é aquele que tem a chave da despensa. Nós não temos costume de ter despensa em casa, mas lá em tempos antigos, no sítio, toda a casa tinha um cômodo da casa que era chamado de despensa. E aquela despensa era onde se armazenavam os mantimentos da casa. O arroz, o feijão, que era guardado muitas vezes para o ano, para consumo no ano. E ali era a despensa onde a pessoa acessava os mantimentos para poder alimentar a sua família. O contexto aqui que está dizendo de despenseiro é aquele que tem a chave da despensa para pegar alimento, o dom que Deus lhe deu para poder alimentar os outros. Você entende isso? Então, você que tem a chave para abrir, Deus deu o dom, mas para exercitar o dom, depende de você. Vira essa chave da dispensa, abra a dispensa e fala assim: Senhor, eu quero exercitar o dom que o Senhor me deu. O Senhor tem te incomodado para orar por alguém? Quanto tempo você leva em oração? De repente Deus está te chamando para ser um intercessor e uma intercessora. De vez em quando você acorda assim, lembrando de alguém que está passando por uma situação e fala assim: meu Deus, eu tenho que orar por essa pessoa. De repente Deus está chamando para ser intercessor, intercessora. Comece a fazer algo mesmo que você não saiba se é o teu dom, mas comece a fazer até que você descubra realmente o teu dom. O dom ele não pode ser desperdiçado. Gente, o dom não pode ser desperdiçado. As aflições não podem paralisar o dom que Deus colocou em você. A dúvida não pode paralisar o dom que Deus colocou em você. A incerteza, o medo, quem sou eu, Senhor, para fazer algo para o Senhor? Gente, esse povo estava vivendo um contexto de perseguição, de aflição. Eles poderiam chegar diante de Deus e justificar: Deus, eu quero me justificar diante do Senhor, eu não estou fazendo nada, eu não estou pregando o evangelho, eu parei de cantar, eu parei de orar, eu parei de falar do Senhor para as outras pessoas, porque eu estou sendo perseguido, porque eu estou com medo. Mas ao contrário disso, Pedro estava encorajando os irmãos a colocar em prática os dons que eles receberam do Senhor, como a multiforme graça, essa graça que se manifesta de diversas formas no meio da igreja. O dom não pode ser desperdiçado. O tempo também não pode ser desperdiçado. Quanto tempo nos resta neste mundo? Quanto tempo resta para aquela pessoa que não tem Jesus? Quanto tempo resta para aquele teu vizinho que não conhece a Cristo? Quanto tempo resta para fazermos algo para o Senhor? O tempo não pode ser desperdiçado. Nós precisamos fazer, e é urgente. Enquanto esperamos a volta de Cristo, nós devemos servir os outros com os nossos dons. Amém? O Senhor está nos chamando enquanto nós esperamos o retorno dEle. O Senhor está nos despertando enquanto esperamos o retorno de Jesus. O Senhor está nos despertando. O Senhor está querendo que nós façamos algo, saiamos daquela zona de conforto, daquele marasmo, daquele embaraço.
Se a gente esperar estar tudo bem, a gente não vai fazer nada. Olha, o dia que tudo estiver resolvido na minha casa, eu vou fazer. Essa semana eu estava conversando com um pastor amigo meu e ele falou assim: eu quero que você venha aqui tomar um café comigo, mas a igreja está em reforma, está em construção, eu não tenho um lugar adequado para te receber. Eu falei assim: está tendo culto na tua igreja? O povo está indo, então tem lugar para me receber, para tomar um café com você? Não precisa esperar estar tudo perfeito para a gente se encontrar. E é da mesma forma, meus irmãos, não precisa esperar estar tudo perfeito para começar a servir a Cristo. Quando eu resolver os meus problemas emocionais, quando eu resolver o meu problema em casa, quando eu resolver essa situação que está embaraçada, aí sim eu vou decidir servir a Cristo. Está cheio de poeira? Está em reforma? Continue. Sirva a Cristo, convide Jesus e fala: Jesus, a condição aqui não está muito boa, está cheio de poeira, tem azulejo caindo, tem porta de armário aqui precisando de aperto, está difícil, as panelas, já não existe mais teflon nas panelas, Senhor, está tudo furando aqui. Mas se o Senhor quiser se assentar, só tem 2 cadeiras, uma para mim e uma para o Senhor. Mas o Senhor é bem-vindo na minha casa, Senhor. O Senhor é bem-vindo no meu lar. Senhor, esta é a casa, mas o Senhor pode entrar. Enquanto isso, me ajude a fazer essa limpeza, Senhor, a consertar, a viver essa vida, Senhor, de arrependimento, de confissão, e que eu quero viver uma vida segundo a Tua vontade, Senhor. O Senhor nos chama para essa vida. Ninguém está perfeito ainda, ninguém está pronto ainda, nós estamos nesse processo, até que Cristo volte. Mas tem uma coisa: o nosso coração se enche de alegria em saber que Ele vai voltar. Eu não sei você, mas o meu coração queima pela volta de Jesus. O meu coração queima pela volta de Jesus. Eu oro: Senhor, volte logo, Senhor. Que o Senhor volte logo para buscar a sua igreja. Imagine aquele dia, irmãos. Imagine as trombetas soando nos ares. Imagine, nós ouvimos: vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É tudo que nós queremos ouvir. E eu creio que esse dia está muito próximo de acontecer. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus e sejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.